Bem-vindo ao Pod Constrói, meu nome é Érico Pinese, estamos iniciando aqui a gravação do segundo episódio. Bem-vindo, Robertinho. Fala, Érico, beleza, cara? Tudo Como certo. você tá? Tudo certo aí? Graças a Deus, começando mais um Esse episódio, o segundo da nossa série, primeira série, né? Isso. Hoje a gente está com o Luiz, a gente vai falar um pouco sobre compósito e como ele vem entrando agora para a engenharia da construção civil, mas ele envolve todas as engenharias, acho que hoje. Perfeito. Bem-vindo, Luiz. Ó, Obrigado. Bem-vindo aí, Luiz. Obrigado, Robertinho. Obrigado, Érico, pelo convite. Pô, fico honrado em ser um dos primeiros a falar dentro desse podcast aí, que eu tenho certeza que vai balançar o mercado. E, pô, Assim esperamos, Se né? Deus quiser. pô, nada melhor que falar de material compósito, né? Que é um produto que faz parte da minha vida e faz parte da vida também de muita gente e ninguém sabe, né? Bom, Luiz, então vamos começando contando da sua vida aí, né? Legal. Só Quem para é o Luiz? Então, só para falar de novo, né, a gente já comentou no nosso primeiro, a gente tem que agradecer aos parceiros nossos que estão vindo aqui, né? Sim, com certeza. Nessa primeira série, o Luiz é um deles. O pessoal vem prestigiando a gente, confiando na gente, vendo que isso daqui é para ser divulgado e a gente conseguir crescer e levar conhecimento para todo mundo. Obrigado, Luiz. E, eu acho que a pergunta do Robertinho é isso. Quem é o Luiz hoje, meu? Obrigado. Bom, Luiz Fernando, antes de mais nada, é um aficionado por esportes, tá? Tenista, hoje jogador de rugby aposentado. Que isso, hein? Então, hoje eu fico muito mais nas corridinhas, tranquilo, mas a competição sempre teve dentro do meu DNA, né? Desde ali da época dos campeonatos que meu pai me levava, que até então era uma brincadeira, e que aos poucos começou a se tornar uma grande verdade na minha vida quando a gente começa a falar de negócios, de produtos, desenvolvimentos, nichos de mercado, né? Então, quando eu fui para a faculdade, foi uma decisão que eu tive que tomar ali naquele momento de vou para o esporte ou vou para a faculdade, e acabei direcionando a faculdade na área de comércio exterior. Depois fiz pós-graduação em gestão estratégica de negócios, com especialização na área de materiais compósitos. Então, não sou engenheiro, né? Posso falar como engenheiro e entender um pouco como engenheiro, mas não sou engenheiro. Busco no futuro me qualificar como engenheiro, mas por enquanto um grande aficionado por materiais e que foi privilegiado em começar uma empreitada dentro da Texiglass há 20 anos atrás. Ô, Luiz, só pra... aqui não é só pra engenheiro, tá? Tá então, bom. aqui é pra tudo que faz interface com a Boa engenharia. Legal. Então, aqui, tudo que que faz a interface é importante, eu acho que faz o papel, né? Aqui. Tá junto, né? É isso aí. Boa. Então, há 20 anos atrás, entrei despretensioso na Texiglass, né, como estagiário da qualidade, ajudando a implantar o sistema ISO 9001, naquele momento que era um diferencial para as empresas que estavam buscando se certificar. Ô, Luiz, você já estava formado na parte de compósitos, tudo nessa época? Não, eu estava apenas iniciando na faculdade de comércio exterior nesse momento, né? E aí, bom, estava nessa área de qualidade, depois saí da qualidade e fui para a área de programação de produção, onde, de fato, eu tive o primeiro contato com uma fibra de vidro, né? E bom, na programação de produção a gente vê muitos números, projeções, né? Que tipo de artigo que vai ser colocado em produção, qual que vai entrar depois, qual que tem que esperar, vai para estoque. E surgiu uma oportunidade para ingressar na área comercial, né? E fiz alguns testes junto com o pessoal do time comercial e fui bem, né? Então, meu diretor desejou que eu migrasse da área de programação e fosse totalmente para a área de vendas. Foi ali que eu fui fazer um curso, né? Um curso na USP, aqui em São Paulo, voltado para materiais compósitos. Legal. Então, desde a introdução
a polímeros básicos, né? Até cálculos estruturais. Então, tive que realmente arregaçar a manga e estudar um pouco o cálculo para... Só para a gente aproveitar, o que são materiais compósitos? Opa, vamos voltar então. Bom, material compósito, a gente não ouve falar muito no mercado, mas ouve falar de fibra, né? Pô, cara, aquilo lá é feito de fibra de vidro. Mas, sim, é feito de fibra de vidro, mas a fibra de vidro é um constituinte do material compósito. O material compósito é um material composto, tá, por normalmente 2 ou mais partes, e partes distintas, ou seja, uma fibra e uma resina, que sem uma delas a gente não consegue obter propriedades como o material compósito oferece. Então a fibra sozinha não tem função e a resina sozinha, numa parte estrutural, também não tem função. Então, juntando esses 2 materiais, um de reforço e um material de estrutura para estruturar esse reforço, você tem um material compósito, né, que tem propriedades irreversíveis primeiro, né? Então, quando a gente atinge essa propriedade, ela não diminui. Na verdade, quando se chega ao limite de resistência, ela rompe. Tá? Então, diferente do aço, que a gente está bastante acostumado com o escoamento, o módulo elástico do aço, a fibra não avisa que vai romper, né? Então, a fibra de vidro nada mais é, ou melhor, o compósito nada mais é que a junção de uma fibra e uma resina. Só que há diversos tipos de resinas, diversos tipos de fibras e diversos métodos de você fabricar um material compósito. Tudo depende da geometria, do nível de exigência de produtividade. Então, tem algumas características que são determinantes para você criar o material compósito, né? Perfeito. Então, hoje você está na Texiglass, hoje é da parte comercial, né? E a Texiglass é uma empresa especializada em materiais compósitos. Isso. A Texiglass, ela tem no DNA o material compósito. A empresa foi fundada no ano de 1986. Legal. Pelo nosso diretor comercial e atual, Giorgio Solinas, que vem antes da Texiglass de uma empresa italiana que se chamava Tecnovidro, e fabricava telas de fibra de vidro com resina fenólica para o mercado de discos abrasivos, né? O famoso disco abrasivo aí que a gente vê na construção civil, principalmente, que tem aquela telinha, né? A gente olha, tem ou uma branca ou amarela. Ou branca ou amarela, né? Então, a Texiglass nasceu fazendo esse produto, que é um prepreg, um tecido pré-impregnado com resina fenólica, já cortado no diâmetro que o disco vai ser fabricado. Perfeito. Então, naquele momento, a Texiglass forneceu para todos os players ali do mercado, uma vez que a Tecnovidro foi adquirida pelo grupo do Saint-Gobain. Tá? Na época, Carborundum, né? Então, o mercado ele ficou praticamente desguarnecido e a Texiglass entrou com o protagonismo de fornecer esses produtos para o mercado. Em concorrência para alguém ou não? Não. Nesse caso, a Saint-Gobain tirou do mercado a própria empresa, né, a Tecnovidro, que foi adquirida. Então, a Texiglass nasceu como um fornecedor para todo o mercado. Tá? Hoje a Texiglass não tem concorrência, por exemplo? Tem bastante concorrência, porque o número de produtos que nós temos em linha é muito grande. Né? Então, a gente até tem como slogan o maior linha de reforços para compósitos na América Latina. E, de fato, né, é capaz que se a gente analisar no hemisfério sul, a gente tem a maior linha, tá, de reforços. Isso vai desde uma fibra picada, um tecido, uma fita, uma corda, uma trança, um tecido impregnado, um fio impregnado e, recentemente, o vergalhão de fibra de vidro, que é uma matéria-prima que se usa bastante, que, se Deus quiser, vai ser usado bastante na construção civil, né? A gente vai arregaçar bastante as mangas para fazer isso acontecer, mas é uma matéria-prima que pode ser utilizada
e difundida na construção civil, né? Que as pessoas nem sabem, né? Exato. Você até comentou isso, né? Que ninguém sabe, mas está no dia a dia de todo mundo, né? O compósito, ele tá em todas as áreas hoje da sociedade e a gente não sabe o que é aquele compósito. A gente às vezes denomina ele de alguma coisa ou ele faz parte de um produto final que a gente nem sabe que ele tá lá dentro, né? Pois é, a gente ouve muito falar no compósito, na fibra, né? Nesses produtos de consumo, como o Érico comentou, né? Então quando a gente fala em caixa d'água, em telha, que é coisa do nosso dia a dia, vou precisar lá, aí você vê a caixa d'água de fibra de vidros, você vê uma telha de fibra de vidro, mas quando você tem um notebook na tua frente, você nem imagina que lá tem uma placa de circuito impressa feito com tecido de fibra de vidro e resina epóxi, né? Então esse é um dos exemplos, mas a gente pode, enfim... Fibra ótica, eu não sabia. Vai muito material compósito. Eu numa visita que eu fiz a Texiglass, o Luiz me apresentou que a fibra ótica ela é envolta de fibra de vidro, né? A fibra ótica em si é um compósito de fibra de vidro. São tubinhos extremamente finos e juntos, né, aglutinados, para mandar a mensagem ótica, né, a luz, de um ponto até o outro. Então, todos aqueles cabos óticos também são... Exato. Só que a fibra de vidro acaba sendo quebradiça porque ela é muito fina, é bem fraquinha e acaba sendo frágil. Na verdade, o compósito em si, ele é um produto muito forte, mas ele é frágil. Né? Então, quando você tem propriedades de cisalhamento, de impacto, são alguns pontos que precisa se trabalhar para aumentar essas propriedades. Mas voltando na fibra ótica. A fibra ótica é feita de compósito, mas tem os outros produtos que envolvem ali a fibra ótica, que são necessários para manter ela forte, como, por exemplo, a fibra aramida, popularmente conhecido como Kevlar, né, de blindagem, né, de proteção balística. Então, esse material é usado como um elemento tracionador, para dar resistência no cabo total, com a fibra ótica. Também lá dentro tem um fio de rasgamento, que chama ripcord, que é uma corda que tem lá dentro do cabo óptico para você rasgar o cabo inteiro sem precisar cortar. Que uma vez que você cortou a fibra ótica, você não consegue juntar. Mas juntar, não tem ligação. A não ser que você, no terminal, faça a ligação. Mas se você tem uma distância de, sei lá, 50 metros, você perde 50 metros. É melhor você cortar e descascar a fibra ótica para poder fazer o tratamento. E tem um outro produto que é o bloqueador de água, tá? Que é para evitar que a água entre em contato lá com a fibra ótica e evite passar o sinal. E também feito em fibra de vidro, em poliéster, aramida, dependendo do nível do cabo, com uma solução impregnada de bloqueador de água, de um water block, vamos falar assim. Legal. E meu, até onde a gente já conversou, o pessoal pode pesquisar depois, a Texiglass hoje, ela é uma empresa de matéria-prima, vamos por assim. Exato. Vocês não fazem os componentes finais, Exato, é isso, né? Exato. Nós somos uma empresa de conversão, onde nós adquirimos filamentos de diversos tipos e tipos de materiais, né? E lá a gente converte em tecidos, em fitas, em barras, em uma matéria-prima para um transformador. Quem vai transformar aquela matéria-prima num produto, né? Num elemento. Então a gente está no meio dessa cadeia, entre o fornecedor de um fio e o fabricante de uma peça. Por exemplo, hoje a Stock Car já usa bastante material compósito, mas vai entrar uma nova geração de carros mais velozes e mais leves que demandaram muito desenvolvimento para fazer com que chegasse num número interessante. E o material compósito, ele é o material principal para fazer isso acontecer. A gente pode olhar a Fórmula 1. Fórmula 1, carro, hoje praticamente 80% dele é feito em material compósito.
né? Obviamente, em alguns casos, não é todo fibra de carbono, né? Tem aramida para absorção de impacto, tem titânio no halo para proteger o piloto, mas a maioria é material extremamente leve. Né? Sim. E a cada dia entrando em novos mercados, mercado eólico, solar, recentemente, entenderam que estruturas metálicas geram um passivo muito grande para uma estrutura solar que prega, né, o sustentabilidade. contrário. Exato, sustentabilidade. Uhum. E quando a gente fala em material compósito, a gente começa a falar menos emissão de CO2, menos cargas de transportadora para chegar os produtos, todo o comissionamento para fazer montagem de estruturas metálicas. De fibra de vidro é praticamente junção. Você pode fazer através de colagem ou ancoragem mecânica mesmo, né? Então, tem vários pontos que se podem trabalhar. Por isso, o compósito está cada vez entrando em mais mercados, né? Perfeito. E agora a Texiglass está entrando no mercado de vergalhão de fibra de vidro. Vamos lá, para construção civil, né? Vamos começar com a construção aí, vamos pensar na construção. Vamos entrar no ponto do vergalhão, mas para construção hoje é só vergalhão ou teria outras coisas que vocês diretamente, né? Vamos dizer assim, não? Indiretamente nós já vimos que é tudo, Tá em né? todo lugar. Vamos dizer diretamente. O vergalhão, a gente, há uns 13 anos atrás, quando começou a fazer alguns fornecimentos no mercado, entendia como um produto complementar à linha. Tá? Então a Texiglass, como eu disse, tem diversos artigos têxteis. Um dos mercados é o de construção civil. Então ali a gente já tem alguns itens em linha, como telas de fibra de vidro álcali resistente, para placa cimentícia, para encontro de alvenaria e estrutura, para o sistema base coat de construção a seco. Essas telas são convencionais de linha. A gente também tem a parte de filamentos picados para concreto, micro e macrofibra. Tá? E também na parte de patologia, nós fabricamos os tecidos de fibra de carbono para reparo de vigas e estruturas, e também as lâminas de fibra de carbono. É um processo muito parecido de fazer a lâmina de fibra de carbono e fazer o vergalhão. Tem algumas distinções de ambos, mas basicamente o conceito é muito parecido. Então a linha da Texiglass em construção civil, ela é consolidada e a cada dia ela está aumentando mais. A gente entende hoje que o vergalhão vai assumir um protagonismo devido à utilização ampla que a gente está olhando, né? Então são vários nichos que já se entende que o vergalhão é viável, né? Então a Texiglass entende hoje como o vergalhão um protagonista na construção civil e os outros produtos como complementares ao trabalho. Tá? Até mesmo por conta do potencial, né? Hoje, qual é o nicho mais forte aí da Texiglass? Elétrico. Elétrico. A parte de geração e transmissão de energia elétrica. Tá? Então, nisso a gente engloba setor eólico, setor Solar, né? Agora vai entrar muito a parte offshore. Tá? De qualquer forma, nas plataformas de óleo e gás, tem a extração do gás que gera energia também, e lá utiliza bastante tubulação de fibra de vidro, e a gente está em todos esses nichos de mercado. Data center hoje, vocês têm alguma coisa mais focada nele? Não. Aí é mais na parte elétrica mesmo, né? Os transformadores, esses transformadores de alta voltagem, utilizam bastante compósito para fazer o isolamento dele. Perfeito. Tá? Então, tem nessa parte, na parte de manuseio mesmo de rede elétrica, a gente tem os varões de fibra de vidro, os telescópicos para fazer manobra da rede elétrica, as próprias escadas, né, isolantes. E no caso eólico, muito específico para as pás, para as nacelles, né, e para os spinners, que é a parte da casa da máquina lá do eólico. Né? A torre é de concreto. No mercado solar, os painéis, alguns já estão sendo feitos em compósitos. Obviamente, a célula fotovoltaica é um termoplástico, tá? Mas as estruturas já estão sendo vislumbradas com perfis de compósito. Tá? Então, a gente já pode admitir que o compósito ele é bem estruturado, ele é utilizado já há vários anos e agora está no vergalhão de fibra de vidro que está querendo entrar
na construção civil. E ainda tem dois produtos que eu não comentei e que tem um impacto muito grande. Poste de fibra de vidro. O poste já pronto. O poste já pronto de fibra de vidro. E as cruzetas. Até então, metálicas, de concreto ou de madeira. E agora em fibra de vidro. Material extremamente leve, isolante, de alta propriedade mecânica. Então isso, na parte da cruzeta, já ocorreu essa mudança. Já é uma norma. Então, por exemplo, novos postes já levam esse tipo de tecnologia. Agora, postes de fibra de vidro, muito ainda nichado em áreas isoladas. Eu imaginei, porque se bater um carro, por exemplo, né? Você já viu isso acontecer, Bom, né? o poste de concreto vai quebrar também. Não, sim. Pode ser que o cara não morra, né? No de vidro, né? O piloto vai morrer. Né? Mas exatamente o que eu ia falar. No de concreto existe o risco do cara morrer. No de fibra de vidro não, porque é leve o produto. Imagina que vai passar direto. Eu acho que o único nicho de mercado que não vai gostar do poste de fibra de vidro são os policiais do Rio de Janeiro, porque a gente sempre vê eles escondidos atrás, na hora né? Pra não levar bala. Aí tem que usar Kevlar, mas aí foge um pouco, né? Legal. Vai blindar. Mas uma coisa interessante, eu acho que eu até comentei em um dos nossos bate-papos, que eu tive em Ilha Grande, em Angra dos Reis, e eu falei, nossa, como que chega a energia elétrica do outro lado da ilha? Né? Fui pegar uma trilha, é só poste de fibra de vidro. Porque ali, 2 pessoas levantam um poste. Você não precisa de caminhão Munk, passar em trilha, nada. Lá você vai com 2 operadores, tem o buraco e pum, ergueu. Então a facilidade no manuseio, até no transporte, né? Então, por exemplo, aonde começou o poste de fibra de vidro? Lá na Amazônia. Para pegar a turma que mora ali na beira dos ribeirinhos, ali na beira do rio e não tem energia elétrica. Uhum. Então ali que eles botavam na balsa vários postes e iam colocando. E ali eles fizeram ligação elétrica para essa população que até então não tinha acesso. Né? Então é muito mais além do que a gente pensa, né? Levar energia para uma família que não tem. Perfeito. Ô Luiz, a gente é da construção civil, a gente sabe como que esse mercado funciona, né? Muito ligado na parte de documentação, né? Então as normas e tudo mais. Hoje, como que tá o andamento do mercado do vergalhão de fibra de vidro? Porque a gente sabe que isso vai demorar um pouco, o negócio vai correr um pouco mais lento, até a gente ter um respaldo, vamos por assim, né, documental para esse mercado ser mais abrangente. Né? Falando um pouco melhor, né, como que seria esse vergalhão de vidro, né, o que ele substituiria, né, para o pessoal entender melhor? Eu acho que a parte da substituição ele vai ocorrer. O negócio é quando vai ocorrer e por quê, assim, né? Legal. Fazendo uma linha do tempo rápida, né? Eu mencionei que a Texiglass já há 13 anos estava se aventurando já em algumas aplicações usando vergalhão. E de fato, né? Então, há 13 anos atrás, até então, não tinha, na verdade, nada de literatura no Brasil. Tá? Então, o que tinha, a gente teve que obter de fora algumas referências, mas tinha um pessoal bastante com vontade de fazer acontecer, né? Então a gente buscou alguns nichos que já eram reconhecidos lá fora, né? Como o mercado de túneis, tá? Principalmente na área de abertura de poços e parede de diafragma, especificamente. Então naquele nicho de mercado a gente viu que, olha, podemos fazer alguma coisa, né? Já era empregado isso lá fora? Lá fora sim, né? A ACI 440 já recomendava o uso de estrutura de vergalhão de fibra de vidro para paredes de diafragma, né? No caso de abertura de metrô, né? De túneis, né? Então, naquele momento, tinha uma grande interrogação, né? Mas encontramos algumas pessoas que toparam participar desse desenvolvimento. E fizemos algumas pequenas obras no primeiro momento, né? E ok, cara, tá indo muito bem. E aí, aos poucos, isso começou a se consolidar no mercado de túneis, né? O Brasil ficou com um hiato muito grande ali entre 2012 até praticamente no início da pandemia, ou no meio da pandemia, que aí sim teve o destravamento de novas obras desse nicho de mercado
de túneis, né? Então, quando isso voltou à tona, né, a Texiglass já tinha uma bagagem de aplicações em algumas linhas de metrô. Então, tanto na parede de diafragma, que é a parede que entra o emboque para abrir o túnel. O tatuzão. O famoso tatuzão. E também na enfilagem das barras, tá? Ou seja, no caminho aonde esse tatuzão vai percorrer para não cair toda a terra em cima do equipamento, né? Então ali foi algo que se consolidou, entenderam a vantagem tecnológica em cima de uma desvantagem do produto. Depois a gente pode comentar a respeito de propriedades dele, né? Mas ali, o primeiro ponto foi, através da desvantagem do produto, encontrar a vantagem na aplicação. Perfeito. Né? E só uma dúvida, isso daí já saindo em projeto. Então, isso o projetista debruçado e estudou isso e já saindo em projeto. Exatamente. Então, ali no início, um escritório de engenharia, né, aí um já falando com o outro, falou, essa tecnologia aqui é boa, mas dá uma olhada na CI 440, que é a norma que recomenda. Então, ali foi muito mais daquilo que a gente fala, né? Arregaçou as mangas e começou a estudar literaturas e aplicações e um pouco de audácia também, né? Sim. De pegar e falar, não, vou usar um produto novo, usar uma tecnologia nova, totalmente desconhecida, né? Aqui no Brasil a gente gosta muito do parrudo, né? De pegar um negócio e bater para ver se ele é duro, né? E a fibra de vidro não é muito como se parece, né? É dura, assim. Ela é mais flexível. Então, de fato, tinha uma grande barreira de entrada, né? Então a gente conseguiu vencer essa barreira de entrada. E hoje, né? Agora voltando na pergunta, né? Hoje a ABNT correu bastante na formulação das normas, tá? Então, tanto a norma do vergalhão, né? Da matéria, do produto, né? Resistência à alcalinidade, resistência à tração, corrosão, compressão, todas as parâmetros de qualidade. Parâmetros de qualidade, tá. E também a norma de recomendação do uso dos vergalhões de fibra de vidro para estruturas armadas, né? Estruturas armadas com fibra de vidro. Então, a expectativa é que meados... Se vai ser antes ou depois do carnaval. Bom, nós estamos no Brasil, acho que vai ser depois do carnaval. Né? Faz parte. Não é sendo pessimista, mas isso já era para ter saído ali em julho do ano passado. Mas eu acho que faz parte da maturação mesmo do produto, né? Tiveram várias entradas nesse comitê e muitas dúvidas, e dúvidas pertinentes, né, para aplicação. Então, nada melhor que resolver isso antes de colocar em norma, né? A norma, ela é uma norma que está sendo muito bem elaborada, com base no que se faz lá fora e com os conceitos, né? Com as características do Brasil. Tropicalizado. Tropicalizado, exatamente. Só que muito bem feito, tá? Então, quando a gente fala em material, estamos falando em 12 normas só de material, né? Então, é um negócio bem legal. E qual é a diferença do vergalhão do aço para fibra de vidro aí? Perfeito. Bom, a bitola é a mesma, né? A espessura é a mesma, né? A bitola é a mesma, né? Mas nem sempre vai ser a mesma bitola que vai se aplicar nos usos habituais, né? Então, falando em questão de material, né? A gente fala em fibra de vidro algo em torno de 2 a 3 vezes maior resistência à tração. Tá? Então, quando a gente fala em tracionar um produto, estamos falando de propriedades bem elevadas, né? Em alguns casos, fibra de vidro chega a 1.500 megapascal, né? 4, 5 vezes mais que o aço, né? Mas quando a gente fala em módulo de elasticidade, ele é um módulo inferior, né? Talvez aí a desvantagem para se trabalhar no mercado, né? Então, enquanto o aço algo em torno de 200 megapascal em alguns casos, a fibra de vidro 50, né? 1/4 do módulo de elasticidade. Então, quando a gente fala em flechas, escoamento, é muito inferior. Por outro lado, a questão de resistência à alcalinidade, né? Seja a alcalinidade, o ataque alcalino do próprio concreto ou de uma área de aplicação de grande corrosão. Por exemplo, um tanque,
né, uma área litorânea, um dique, um mourão, a gente vê isso tudo oxidado em pouco tempo, né, porque realmente agride. E aí seria um produto que pode entrar muito bem para substituir o aço nessa parte de corrosão. Tá? Obviamente, pisos a gente encontra, lajes também, paredes prontas, sistemas construtivos. Então existe uma amplitude de aplicações para se vislumbrar. Tá? Mas basicamente, em questão de diferença, é um material mais forte e, como eu disse, mais frágil, né? Ele não tem tanta elasticidade. Tá? Essa é a grande diferença. Por outro lado, tem boa aderência ao concreto. Então, resistência à compressão? Compressão também. Então, nós estamos falando em ordens de 300 megapascal. Né? No caso de tensão de aderência, em torno de 12 megapascal, que é o que se recomenda para fazer o carregamento da carga por vergalhão, né? Então, essas são basicamente as características, né? Então, assim, pelas características que você está passando, já é um sistema real hoje para utilização. Sim. O que a gente está passando é por um período documental mesmo, para poder empregar, né? E para os calculistas, né, que estão aí no mercado, ganhar confiança e ter bagagem para conseguir fazer os cálculos em cima Hoje já tem calculista que está executando com fibra. Já, sim, já tem, sim. Não aplicações tão críticas, ainda muito básicas, né? Onde não se exige tanta carga, justamente devido à falta da norma, né? Algo que possa amparar qualquer estudo, né? Então, nesse momento, ainda aplicações incipientes, mas é uma questão de tempo, tá? Maturação de mercado, entendimento do produto. A gente vê que isso vai ser aplicado. Por exemplo, plataformas de óleo e gás, né? São feitas em fibra de vidro, né? Justamente devido à corrosão, para diminuir a manutenção. Então é algo comum, né? Algo comum usar o produto para corrosão, anticorrosão, né? Para áreas bem críticas. De fato, ela vai fazer parte de obras de nicho, né? Então, a gente está falando usar as características positivas versus a característica negativa. Então, onde a gente tem obras aí que precise mais de tração, é um produto a ser aplicado. Precise mais de proteção anticorrosão, é um produto a ser aplicado. Eu preciso vencer um vão maior. Já é alguma coisa que você precisa ponderar. Às vezes não vai dar para substituir, né? Mas hoje, piso, essas coisas a gente já vê até na internet, aí o pessoal usando bastante. Né? E já aproveitando então esse ponto da internet, porque eu e o Robertinho a gente comenta bastante, né, da internet, e tá muito em alta a questão da fibra de vidro na internet. E o medo nosso é isso às vezes cair na mão de novo, né, dos aventureiros, né, das pessoas que querem só ganhar em cima. Sim. E não querem fazer o mercado evoluir, né? Então, assim, qual que estão sendo os cuidados de vocês como um grande fabricante? Onde vocês estão conversando sobre isso, né? Como vocês estão tentando barrar realmente essas pessoas desleais, vamos pôr assim, no mercado? Bom, primeiro a gente participa diretamente dos comitês de norma, né? Então, quando começou a discussão, uma das preocupações é que se levasse a informação de forma correta e confiável aos membros desse comitê, né? E ali buscaram pessoas exímias e únicas no mercado, né? Então ali tem o professor Gerson Marinucci, que é do IPEM, que é o Instituto de Pesquisas de Energia Nuclear, conhece muito a parte de compósito, de fibra de carbono, e ele deu auxílio do começo ao fim do comitê, né? Então isso gerou uma credibilidade muito grande. Tá? A Texiglass também atua muito forte na Abifibra, tá? Que é a Associação Brasileira de Indústrias de Fibra de Vidro, tá? Voltadas à construção civil. Ali existe uma preocupação muito grande na aplicação desse produto, né? Na cautela da utilização. Como a gente até falou no começo da conversa, é um produto muito forte, só que ele é frágil.
Ele tem um módulo de elasticidade baixo em comparação ao aço. Então tem que ter muito cuidado na hora de, por exemplo, fazer uma viga, né? Recomendar isso para um vão grande. Então a gente tem bastante cautela e preferiu, ao invés de abrir o mercado, né, e jogar tela e fibra de vidro para o Brasil inteiro, a gente preferiu trabalhar mais na base. Com cálculos estruturais, com projetistas, para entender aonde aplicar e quando aplicar, todo mundo dormir no travesseiro tranquilo, sem nenhuma preocupação, né? Então, nossa cautela está nesse sentido. Nós levamos isso à Associação Latino-Americana de Materiais Compósitos, que fica aqui no Brasil, mais especificamente dentro do IPT, aqui em São Paulo. Então, eles também têm essa preocupação e vêm levando essa informação adiante, dentro dos sindicatos, das associações, de um outro meio, né? Uma coisa é o pessoal da construção civil falando, pessoal aqui, vergalhão vai bem, né? Precisamos entender. Do outro lado vem a associação dizendo, é possível sim fazer, mas tem que ter cuidado, né? Tem que escolher as melhores matérias-primas, tanto fibra como resina, as fibras compatíveis com a resina, aí entrando realmente na ciência do controle tecnológico. Exato. E isso foi o que direcionou uma decisão para a Texiglass ter uma planta de vergalhão de fibra de vidro, né? Porque a gente, como membro do setor de materiais compósitos, entende as características de cada nicho, né? E olhando o que estava se desenhando, falou, não podemos deixar esse mercado, né, se perder. Aconteceu isso no poste de fibra de vidro, no começo, né? Então, tinha entrantes no mercado que não conhecia do material compósito. É uma ciência completamente diferente de fazer uma estrutura de concreto armada com vergalhão metálico, né? É totalmente diferente. Então, os métodos construtivos, o processo... O tipo de resina a usar. Tipo de resina, né? Se aquela resina é compatível, por exemplo, para ficar numa plataforma de óleo e gás, né? Então, realmente tem toda essa característica. E quando a gente viu, falou, não, eu acho que a gente pode puxar esse trabalho de uma forma mais coesa, né, entendendo cada um dos nichos e podendo ajudar o mercado também, né? Assim como a gente faz na Bifibra. Na Bifibra, quando a gente senta na mesa, todo mundo tira a camisa que está lá com o logo da tua empresa e veste a camisa da Bifibra, do mercado. E ali a gente fala de fazer crescer consciente. Perfeito. Né? Então, a Texiglass está inclinada em não soltar material a torto direito, como a gente fala, né? E pensar muito bem aonde aplicá-lo. Até porque isso pode queimar, né? Uma Exato. coisa que vocês estão começando agora que a gente sabe, né? Chegou o aventureiro, vai lá, faz de qualquer jeito, dá problema. Responsabilidade não é da execução, e sim do produto, né? Então é bem complicado. Na época de postes, eu cheguei a ver poste entortando, né? Material mal curado. Né? Isso, o grau de cura é muito importante. Se você precisa entender qual que é o nível de cura daquela resina que você colocou no material compósito. Se, por exemplo, curou 89%, né? Você podia vislumbrar 99,9%, o que aconteceu que você não fez isso? Isso a longo prazo pode ter uma série de problemas. Eu comentei do poste entortar, mas ele entorta porque uma umidade começa a entrar lá na junção da fibra e resina, e aí começa, ao invés de ter uma junção, ele vai se separando. A dobra foi uma manifestação patológica de uma causa ali, Exato. Né? Então, aquilo é uma consequência. Né? Então, isso a gente se atenta bastante. Então, quando a gente faz análises, a gente vai entender o grau de cura para saber se o nosso produto está, de fato, curado. E não só através de método visual, de pega, né? Porque ali na máquina você consegue ver, tá soltando resina, ou a coloração do vergalhão passou do ponto, né? Como deixou algo que, se você deixa no forno por bastante tempo, ele tende a ter uma coloração mais escura. Então a gente não é só o método visual. Às vezes você vê que está perfeito, mas lá dentro não está curado. Perfeito. Então tem que ter uma ciência por trás disso, né? E onde é muito utilizado o vergalhão hoje? Dizendo países, né? Quais os países hoje que são? Eu vou complementar o seu
a sua pergunta, porque eu queria saber onde que é mais utilizado. O Luiz comentou que tem a norma já norte-americana, então é um país que já tem o mercado. Isso. Mas eu queria saber também já o preço. Porque assim... Em comparação. Em comparação aço, com o que existe hoje, né? Porque se já existe um mercado lá fora, quer dizer que ele consolidou. Mas no Brasil a gente sabe das dificuldades do preço também. Sim. Então, assim, quais são os mercados e aonde... mais utiliza, né? E o valor... E como que tá a questão dos valores, né? Legal. Eu vou começar pelos valores, que tá mais fácil de responder, tá? Bom, os valores, a gente chegou em níveis parecidos aos de aço na mesma bitola. Tá? Então, esse eu digo que é uma vitória, né? Não para a Texiglass, mas para o mercado de material compósito, devido à grande oferta de produto, né? de fibra de vidro, fez com que começasse a viabilizar o uso dos vergalhões na construção. Tá? Então, quando a gente pegava há 13 anos atrás, quando a gente começou, estávamos a 60%, 70% mais caro que o aço. Uma coisa que tirava vocês totalmente da realidade do mercado. Da realidade. Era nicho, como eu comentei. Né? Lá o emboque do metrô. Por quê? Porque aquilo era hora de aluguel de máquina parada, no caso, né? Para tirar toda a estrutura metálica, para fazer a remoção da estrutura metálica da parede. Né? Perfeito. Então, quando o Tatuzão entrou e comeu a fibra de vidro igual papel, falou, opa... Pode comprar mesmo sendo mais caro. Porque ao invés de eu ficar tantos dias parado, o Tatuzão vai embora. Né? Então ali foi um nicho que a gente encontrou devido ao custo. Então, resumindo, os níveis de preço por bitola estão bem equiparados hoje. Centavos, né? A gente, negociação, mostrar uma vantagem que a gente pode falar também das vantagens, questão de frete. Né? É um produto 1/3 mais leve que o aço. Então os custos indiretos diminuíram. Exato. Então ele acaba saindo mais barato, então. Exato. A gente pode levar em conta isso. O caso é assim, né? Assim como no compósito, né? Compósito que eu digo, mercado automotivo, aeronáutico, né? O overall é o que vale. Né? Quando a gente faz a análise da última linha lá, o negócio começa a ficar interessante. Mas que tenham vários inputs ali de tudo, do frete, da vida útil, a possível manutenção que aquilo ia ter se fosse numa estrutura convencional. Né? Então, tem vários pontos que, de fato, se analisam para gerar essa viabilidade. E muitas outras ainda que estão sendo estudadas. Mas, a grosso modo, os preços por bitola estão equiparados, o frete acaba sendo mais barato, porque você consegue transportar muito mais produto. Mão de obra, teoricamente, você diminui também, porque ele é 2 ou 3 vezes mais leve, é isso? Exato, ele é mais leve, é um produto fácil de cortar, né? Não é, o aço requer, logicamente, ferramentas, assim como a fibra de vidro, só que é muito mais fácil. Como eu disse, material de baixa resistência ao cisalhamento, ele corta muito fácil, né? Perfeito. Bom, dito isso, né, você me perguntou, Robertinho, aonde que estão as aplicações no mundo, tá? Então, os Estados Unidos, nos últimos 10 anos, aumentou muito a rampa lá de uso de vergalhão. Principalmente devido aos home centers, né? Então, lá o método de construção é um pouco diferente do nosso, né? Então, ali está muito mais focado em base, né? Então, em piso, porque depois, normalmente, vem uma estrutura... steel frame. Ou wood frame, steel frame, é um método construtivo não tão pesado como as nossas estruturas de casa, né? E a gente faz... É bem mais leve, né? Exato, então lá é muito mais leve. Então, lá é um mercado de home center. O cara vai, compra as barras de fibra de vidro lá e monta na obra, inclusive. Aqui no Brasil a gente sabe que é tudo diferente, né? Nessa parte. Na Europa, principalmente a Alemanha, já tem um uso muito grande. A Alemanha puxa novas tecnologias sempre, mas os outros países da União Europeia também já têm utilizado, principalmente na parte de pontes, de estruturas, de vãos livres. Então eles estão muito mais nesse setor. Avançados aí na questão. Mas aí muito mais na questão de ciência, né? Então eles estudaram para vislumbrar esse tipo de estrutura. Mas a construção civil,
a gente sabe que na Europa ela saturou já há alguns anos, né? Então, não tem um crescimento muito grande como a gente vê. É um retrofit, né? São obras pontuais de infraestrutura. Coisas, né? Exato. Agora, a Rússia, né? Vamos tirar o chapéu pros russos, né? Assim, os caras estão usando isso desde a década de 60, cara. Não é só vodka, né? Não é só vodka. Exatamente. Os caras estão desde a década de 60 usando vergalhão de fibra de vidro. Tem algum motivo específico? Eu não sei. Eu imagino que seja questão de gelo e degelo, né? Talvez, pode ser. Não sei, a questão do sal, alguma coisa do tipo. Eu não sei qual que é a peculiaridade do uso lá. Mas o Brasil, quando começou a discutir as normas, foi através de uma pessoa que trouxe da Rússia essas tecnologias, tá? Tanto de construção como de fabricação. Então, isso, o método de como a gente vai trabalhar o mercado ainda está sendo desenhado, né? Nos Estados Unidos ficou muito claro. Né? Na Rússia... Aonde utiliza. Eu vejo que o Brasil vai ficar num meio termo. Perfeito. Né? Vai usar para estruturas leves situações. E para estruturas pesadas também. Tá? Então eu vejo isso também. Lá a gente vê nas construções da Rússia, né? Se pegar fotos, tem elementos de vão livre, né? Então tem coisas bastante estudadas lá também. Então Legal. Basicamente são esses os três... as três posições geográficas que usam bastante vergalhão. E em questão a sustentabilidade entre o aço e o vergalhão de fibra aí? Tá, bom. Em questão de fabricação do material, né? Em níveis de emissão de CO2, nós estamos falando em níveis muito baixos, tá? Em comparação ao aço. Tá? Questão de transporte. Como eu disse, são produtos mais leves. Tá? Então, às vezes, vamos evitar várias carretas, né? Dividir pela metade esse número. Tá? É um produto... Então, a cadeia como um todo vai reduzir a questão de emissão de CO2, a questão da pegada de carbono. Aí, exato, né? Toda a cadeia. Tá? Até mesmo a manutenção, né? que ia ocorrer em algum certo tempo, isso você pode prolongar. Tá? Então, tem o CO2 previsto, né? Por uma manutenção que não vai ocorrer por usar uma fibra de vidro. Então, esse cálculo vai chegar no mercado, né? Na verdade, os fabricantes de fibra e resina já estão com os números prontos para apresentar. Agora vai a turma da fabricação do vergalhão para mandar esse número para cima, né? Mas, basicamente, esse número já está em mãos para que a gente possa fazer os cálculos também e vislumbrar o crédito de carbono. Perfeito. Também para as obras, né? Legal. Ô Robertinho, eu acho que a gente está chegando também nos finalmentes aqui. Sim. A gente gostaria de conversar mais. Tudo que é inovador e foi onde surgiu, né, o Pod Constrói. Sim. Pensando nas novas tecnologias, no bate-papo. A gente fica um pouco limitado por conta de questão de tempo. Sim. Mas eu acho que a gente às vezes pode marcar outros bate-papos, às vezes, com o Luiz. O pessoal podia deixar pergunta pra gente aí, né? Exato. Trazer o Luiz já com as perguntas novas aí, quem tiver curiosidade. A gente tá querendo conversar bastante com o público, então a gente tem pedido pra eles mandarem pergunta e às vezes você poderia gravar um vídeo depois esclarecendo, marcando a gente, né? E a gente divulgando aí. Podemos fazer o vídeo, podemos fazer um podcast versão 2, enfim. Aí... Eu acho legal, às vezes, a gente conseguir um case, né? De sucesso aí do vergalhão. Sim, a gente pode. E aí a gente pode mostrar às vezes, né? Isso daí eu acho que ficaria legal também. Com fazer certeza. Um podcast sobre isso. Parte de análise, alguma coisa assim, a gente às vezes envolve o calculista que pode estar envolvido nesse projeto novo. Com certeza. Beleza? Gente, então segue a gente, compartilhe o vídeo e eu acho que é isso, né, Robertinho? É isso, manda a pergunta, vamos interagir, né? Vamos focar aí os engenheiros, os que também não são engenheiros, né? É isso aí. Mas está ligado à interface. Luiz, tem algum recado para deixar para o pessoal referente a essa tecnologia, para não cair numa armadilha, né? Bom, primeiro de tudo, confiem no produto, tá? Não é um produto que nasceu ontem, tá?
O avião só voa porque tem material compósito. Os carros de Fórmula 1 são velozes porque tem material compósito. E a rede elétrica brasileira é sustentável por conta do material compósito. A gente tem que sempre pensar isso. Então, basicamente, a gente só está convertendo uma tecnologia já existente para um novo nicho. E com as preocupações dos outros mercados. Então, quando a gente fala em nível aeronáutico, a régua está lá em cima. Uhum. E é isso que a gente quer. É levar os produtos novos para a construção civil e que gerem credibilidade, carrega lá em cima. Legal, meu. Né? Legal. Beleza. Então é isso, gente. Valeu, Luiz, por ter vindo. Obrigado aí. Obrigado mesmo aí pela confiança. Por falar mais pra gente sobre compósitos. Agora eu sei que tudo tem compósito. Boa. E, ficou à disposição aí, se caso queiram marcar uma próxima, eu vou vir de bom grado. Vamos marcar sim. Feito. Obrigado, certo? Robertinho. Valeu obrigado, gente. Luiz. Valeu, gente. Obrigado. Segue aí, não esquece. Segue. Valeu. Valeu.